lembrar que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Senhor, você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos, você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a
orar. Pai, em nome de Jesus, que neste dia, Senhor amado, seja o dia que o Senhor fez, para que nós possamos adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, que é sobre todo nome. Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo que tens feito. Te louvo, Senhor amado, por ter nos cuidado de nós, por ter nos guardado até aqui. Deus, visita cada um dos meus irmãos, Senhor amado, que possa, meu Pai amado, fazer, Senhor amado, a Tua glória, a Tua obra, Senhor, o Teu poder. Aos irmãos que ainda estão, meu Pai amado, no caminho de casa, Senhor, guarda eles, meu Pai amado, debaixo das Tuas potentes mãos. Senhor amado, que Tua obra, meu Pai, permaneça, Senhor amado, imaculável, Senhor amado, no meio do Teu povo. Que possa, meu Pai amado, assim, ó Deus, estar revelando, meu Pai, cada vez mais e mais o Teu amor para com a Tua igreja. Encha, meu Pai amado, o coração deles, Pai, de paz, de alimento espiritual, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, venha despertar, meu Pai, os que dormem, venha fazer, meu Pai, uma grande obra. O Teu poder, a Tua unção se manifeste no nome de Jesus, Pai. Te louvo e creio, Senhor, que Tu vai, meu Pai amado, se manifestar ainda mais e mais, porque Tu amou, Senhor amado, esta humanidade e deu, meu Pai, o Seu próprio Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar. Que hoje não seja diferente, meu Pai amado, a demonstração, Senhor, do Seu imenso amor por nós. Venha, meu Pai amado, falar conosco, Senhor. Venha, meu Pai amado, fazer, meu Pai, morada, Senhor amado, neste lugar. Ó, Senhor, visita os lares, visita, meu Pai amado, a família. Enche, meu Pai amado, Senhor Deus, da Tua obra, Pai. E fala, meu Pai amado, com cada um, segundo, meu Pai amado, a revelação da Tua palavra. Eu creio, Senhor amado, que grandes coisas vai se manifestar. Eu creio, Senhor amado, que a Tua glória vai se manifestar. Porque até aqui tem ajudado, meu Pai amado, a Tua igreja. No nome de Jesus, eu creio, Pai amado, e louvo a Ti. Porque Tu és bom e a Tua bondade dura para todo sempre. Em nome de Jesus, crie. Por isso falei, cremos, por isso temos dito. Porque Tu és, meu Pai amado, glorioso. E és, meu Pai amado, fiel, poderoso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Aleluia. Hoje nós estamos no nosso 19º dia, né? E nós falaremos sobre valorize a herança. Amém? Quantos entre nós aqui, não sei se você já teve uma herança boa, né? Porque geralmente herança fala de coisa boa. Mas tem também aquela que nós não esperamos, né? De vez em quando recebemos algo que não nos pertence, né? E não fizemos, ou contraímos uma dívida que não foi nossa, e assim por diante. Mas hoje eu quero falar da herança do Senhor, né? Algo que Deus ele preparou para nós, algo que Deus ele sempre ele tem surpresa para nós, amém? Mesmo nos dias difíceis, nos dias que podem parecer mal, creia, meu querido, que o Senhor ele continua sendo bom e ele vai continuar fazendo a sua maravilha através da sua palavra, amém? Então, aproveita para compartilhar esse link aí, né? Mesmo depois de acabar, pede para os irmãos se inscrever em nosso canal, para os irmãos fazer com que essas palavras se propaguem, né? Se está sendo bom para você, que seja bom assim para outras pessoas também, né? Em nome de Jesus. Se você estiver em outro estado, né, do Brasil aí, mande mensagem para nós aí, para nós continuar orando por você, amém? Quem tiver um pedido especial no final, marca para nós, porque talvez algumas coisas vai escapando aqui. Eu creio que o Senhor vai falar conosco hoje mais uma vez. Nós estamos caminhando para encerrar essas ministrações, essa campanha, e semana que vem nós temos novidade, amém? Nós tivemos uma reunião abençoada hoje entre os pastores do Alto Tietê, né, junto com o nosso supervisor Manuel de Ribeirão, e eu creio que grandes coisas vai acontecer. O Senhor está preparando o auxílio ainda maior para todos nós. Mas vamos na palavra, em nome de Jesus. Quando alguém diz que você recebeu uma herança,
sempre eu acredito que quem já recebeu se alegra muito, né? Pois herança sempre fala de coisas boas. E se recebemos uma mensagem de algum parente que nos deixou algo, né? Algo para que pudéssemos nos alegrar, imediatamente nós até ficamos eufóricos. Para quê? Para que possamos assim receber, né? E quando nós nos trata da palavra do Senhor, nós temos que ainda mais valorizar aquilo que o Senhor ele preparou para todos nós. Nós precisamos ter cuidado, né, para que não haja entre nós atitudes de indiferença com o poder e com a glória que o Senhor ele tem manifestado, né? Um exemplo muito claro de uma pessoa que recebeu uma herança do Senhor, que fazia parte de uma linhagem abençoada e menosprezou, né, o seu direito da primogenitura, foi Esaú, né? Esaú, certa vez ele estava no campo e ele teve fome e o que ele fez? Ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. Claro que Jacó também deu um jeitinho lá de trapacear. E ali ele fez o quê? Ele fez algo que não poderia. Ele vendeu, né, para o seu irmão por um prato de lentilha. E aí eu queria falar para você que depois de menosprezar aquilo que Deus deu, eu não sei se entre nós, né, deve ter alguns irmãos que têm o seu ministério, né? Nós temos vários tipos de ministério pessoais dentro da igreja que usamos, que é o ministério de dança, é o ministério da palavra, é o ministério de louvor, né? É o ministério evangelístico, é o irmão que auxilia na igreja, essas coisas tudo, e aí nós vamos descobrindo tudo isso, mas certo dia chega a pessoa e fala assim, olha, eu não quero mais. Isso demonstra o quê, queridos? Que Deus deu e Deus ele quer continuar abençoando você com aquilo que ele colocou nas suas mãos, né? Para aqueles que dançam, para aquele que ele colocou nos seus pés, para aquele que canta, aquilo que o Senhor colocou nas cordas vocais para você entoar, para aqueles que pregam, o Senhor ele deu algo que nós não podemos menosprezar, porque Esaú ele menosprezou o seu direito de primogenitura, a qual ele iria, né, continuar seguindo os passos do seu pai Isaac. E você vê que depois de ele menosprezar por um prato de lentilha que Jacó lhe deu, e ali Jacó foi muito sabido, o que ele fez? Ele foi até o seu pai e fez o quê? Ele fez um pedido, pai, por favor, me dá a minha bênção, né? E ele chorava e o pai dele falou, olha, eu não posso fazer nada. O problema, meu querido, de não cumprir, presta atenção, o problema de não cumprir aquilo que Deus nos deu é porque no meio do caminho nós vamos ficar marcados, né? Lá na frente, as pessoas vão lembrar daqueles que abandonou. As pessoas são lembradas pouco por aquilo que fazem de bom, mas quando é um abandono, quando é uma traição, as pessoas elas lembram, meus irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com o legado que nós temos deixado para que o reino de Deus seja manifestado, meu irmão. Porque quando nós desonramos a nós mesmos, também desonramos ao Senhor. E eu quero falar, olha em Hebreus, como que Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele ficou conhecido. Olha só, nem haja algum impuro, Hebreus 12, versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querido, o que nós temos que fazer hoje é o bem e cuidar do reino do Senhor. Assim, a questão já não é somente o que o Senhor comprou pelo sacrifício da cruz, mas sim o que disso nos apropriamos, né? Do que nós temos vivido. Tudo que o Senhor fez da redenção está num pacote só, né? O seu ministério, a sua vida, a sua família. A vontade do Senhor é o quê? Que nós possamos herdar, né? Herdar tudo aquilo que está ali, que foi deixado ali na cruz ali. Nós não temos mais fardo, nós não temos mais
peso, nós temos agora que nos apropriar, né, daquilo que é nosso por direito, meus irmãos. Deus, as bênçãos de Deus, elas não são automáticas. Precisamos nos apropriar por fé. Alguns podem até achar que, ó, não, tudo é meu, tudo foi dado por Deus, então eu não preciso mais fazer mais nada, querido. O segredo de tudo é você ter fé, é você viver em fé, é você continuar buscando para adquirir aquilo que Deus preparou para você. Veja só, as filhas, uma pessoa que vive em fé e busca, mesmo quando tudo está conspirando ao contrário, e ela busca, ela vai alcançar. Veja só as filhas, né, de Zelofeade. Elas foram mulheres do Velho Testamento, e você sabe, assim como eu, que as mulheres elas não tinham direito à herança, elas não tinham direito nas repartições, né? E era um tempo da lei. Então as filhas, elas não herdavam nada. Tudo que era herdado era através dos filhos, né? Era através dos homens. E os homens, eles tinham o direito de receber da bênção do Senhor. E aqui eu quero ler para você, talvez a leitura é um pouco extensa, em Números 27, no versículo 1 ao 11. Olha só o que diz, fala um pouquinho da genealogia, mas depois chega onde nós queremos falar aqui. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levantou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança a parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. O livro de Números, ele começa com um recenseamento, né, dos filhos de Israel. Por isso que tem esse nome. Mas no capítulo 26, recenseamento significa a pronúncia do testamento, né, das leis. E ali, no capítulo 26, há um novo recenseamento feito, um censo, né, feito, na verdade. O que isso significa? Olha só, as mulheres, elas não tinham direito à fala no meio do povo. Elas não tinham direito à herança, era mais ou menos só para procriar e cuidar da casa. Era esse o papel da mulher. Mas quando essas mulheres, elas tiveram um ato de fé, de chegar até a tenda, de chegar até a congregação, elas fizeram o quê? Elas foram buscar aquilo que elas tiveram fé que poderiam receber. E o que elas fizeram, meus irmãos? Elas mudaram a história da lei. Elas mudaram o quê? Por quê? Porque nem Deus tinha pensado, nem Deus tinha pronunciado uma solução para esse caso. Porque Deus, quando ele transcreveu a lei para o povo, e ele falou para o povo como que tinha que ser o negócio, ele não colocou, ele não mencionou. Mas quando aquelas mulheres se levantaram em fé, e elas foram lá e falaram assim: ó, Moisés, seguinte,
né? Se nossa herança se não for nos dado herança, se nós não tivermos aqui a bênção, o nome do nosso pai será esquecido. E ele não se rebelou contra Deus, muito pelo contrário. O Senhor, ele foi um homem, né, a qual ele serviu ao Senhor, morreu do seu pecado. Mas ele não se rebelou. E ali elas foram lá e Moisés, ele não tinha o que falar, ele não sabia o que estava escrito para resolver aquele problema. E ele pegou as suas coisas, foi lá para a tenda da oração, orou ao Senhor, apresentou o caso e o Senhor falou assim: essas mulheres estão certas, Moisés. Elas podem receber a herança. Mas por que elas podem receber herança? Porque elas agiram em fé, queridos. A nossa herança e as bênçãos do Senhor nós vamos receber através da fé, né? Israel, eles possuía 12 tribos, mas ela era uma única nação, aquele Israel. Cada tribo tinha sua particularidade. Algumas eram maiores, outras tantas eram menores, né? E tinha os nomes das tribos tudo. E nós sabemos que o tempo vai passando e a herança também falava sobre quantidade, né? Quanto maior a tribo, mais eles recebiam. Eles ia passando o tempo e eles iam recebendo as bênçãos. Hoje somos conhecidos em nossa cidade aqui, e eu acho que em várias cidades, como a Igreja da Graça, né? Que prega a graça, que prega o amor do Senhor, não que nós pregamos contra a lei, muito pelo contrário. Nós sempre falamos que a lei ela é boa, mas nós pregamos que hoje a nova aliança é através da graça, né? Então, o fato é que uma relação de crescimento, ela conta muito com relação à bênção do Senhor. Quanto maior for, maior a bênção vai acontecendo. Por isso que nós, meus queridos, precisamos entender que nós somos chamados para fazer o reino se propagar, o reino crescer, né? Porque quem recebe, né, recebe por causa que tem o seu direito. E o Senhor, ele nos deu algo extraordinário, que foi o direito de receber a fé. Essas mulheres, as filhas, né, de Zelofeade, elas queriam receber a herança, mas elas não podiam, por causa que não estava o nome, não estava a regra. É mais ou menos hoje aí, naquilo que você recebe, né, de salário, tem uma regra, tem tudo isso, e as bênçãos para essas mulheres eram assim, mas elas não agiram indiferente, muito pelo contrário, elas foram lá e bateram na porta da bênção do Senhor, no tempo da lei que não podia se falar, não podia se incomodar ali o sacerdote, e elas falaram: olha, o nome do meu pai não pode morrer. Então quer dizer, a fé, elas tiveram fé para se apropriar, elas tiveram fé para entrar na herança. Queridos, quantos entre nós precisamos entrar com fé e para nos apropriar e para receber a herança, né? Então seja como essas mulheres aqui, seja como pessoas da fé que andam ao seu lado. Querido, se você anda ao lado de pessoas que não têm fé, é tempo de modificarmos os nossos caminhos, é tempo de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Para quê? Para que o Evangelho Santo e Poderoso seja manifestado gloriosamente. Olha, isso não havia acontecido ainda, né, de elas poderem receber, mas o Senhor, ele viu fé naquelas mulheres e ali ele colocou um censo no meio de tudo ali e falou: olha, vamos abençoar elas. Sabe por quê? Porque elas sabiam que não tinham direito, mas elas tiveram fé para receber. Todas as vezes que as pessoas pedem sem merecer, elas entram num território da graça de Deus. Deus, ele nunca, né? Ele nunca brigou com ninguém para falar por que você está pedindo. Aquelas mulheres, elas honraram a Deus apenas com a fé, né? Então, meus irmãos, o tempo hoje que nós temos que viver é no tempo de descansar na graça do Senhor. Deus nunca desaponta a fé de ninguém. Deus nunca deixou de abençoar a fé de ninguém. Moisés, ele foi lá consultar o Senhor, porque nada havia na lei, né? E sobre o pedido daquelas moças, e ali quando o Senhor respondeu, ele falou assim: elas são justas. Olha, nós somos justificados pelo Senhor Jesus. E sendo justo, podemos receber aquilo que o Senhor nos tem dado. A fé, meus irmãos, ela transcendeu a lei,
naquele tempo, né? E atingiu o coração de Deus. E Deus, ele modificou, né? Porque antes era apenas para homens, filhos homens, a herança do pai, depois falecido, ia direto para o homem, independente de ser mais novo ou não. Mas quando aquelas mulheres chegaram lá, agora as mulheres também poderiam receber. Sabe o que é isso, meus irmãos? Quando você pede, mesmo quando você não tem o direito, Deus, ele faz com que você receba por causa da sua fé, porque a sua fé, meus irmãos, ela vai passar pelas dificuldades, a sua fé ela vai passar pelos problemas, a sua fé ela vai passar pelos inimigos, a sua fé ela vai passar pelos improváveis, a sua fé vai continuar alcançando a glória do Senhor, mas para isso eu e você temos que começar a falar ainda mais, para que o Senhor ele possa estabelecer o seu poder sobre nós. Elas tiveram ousadia, é tempo de nós também termos ousadia. Nós precisamos louvar ao Senhor, porque o Senhor ele nunca disse como é que você vai me pedir isso, né? Muito pelo contrário, o Senhor nunca repreendeu ninguém por pedir algo a ele. A repreensão é sempre por causa da fé. A repreensão que o Senhor ele sempre disse é porque você tem pouca fé. Ele chegou para os homens, né, Jesus ele chegou para os seus discípulos e falaram o quê? Falou o quê? Homens de pouca fé. O Senhor hoje ele está levantando realmente muitos irmãos entre nós que estão se levantando em fé, para que quando tudo isso passar, nós possamos jubilar. Então, nós precisamos amar ainda mais a herança e cumprir o propósito. Queridos, Deus deu algo glorioso para mim e para você. E o Senhor, ele amou a sua igreja. O Senhor, ele fez um propósito na igreja. Veja bem, depois da morte de Salomão, diz que o reino, né, de Israel, ele se dividiu em duas partes, né? Ficou o reino do norte e o reino do sul, que era o reino de Israel, com 10 tribos, e o reino, né, que ficou dividido como o reino de Judá. E aí eles começaram a servir ao Senhor. Mas só que Israel, eles tiveram os reis perversos, né? E o que nós temos que entender, que Judá era Judá e Benjamim junto, e eles seguiram o reino do Senhor. Mas só que os livros de reis demonstra e fala sobre todas as histórias, né, dos reis que serviram a Israel, que serviram os reis também a história de Judá. E dentre os reis de Judá, houve alguns, né, ímpios, mas a maioria andou nos caminhos de Davi, que é o caminho glorioso. No final, depois de ter enviado eles muitos profetas, porque o Senhor ele sempre enviava os seus profetas, né, para corrigir o povo, para orientar o povo, Deus manda Judá para o cativeiro da Babilônia, né? E o último rei de Judá foi o rei Jeconias, ou Joaquim, né? Isso está lá em 2 Reis 25, do versículo 27 e 30, você vê que foi o último rei de Judá. E ele foi um rei tão perverso, o mais perverso de todo, que Deus pronunciou uma maldição, que está lá em Jeremias 22, no versículo 29 ao 30. O Senhor pronunciou que nunca mais sentaria um rei, né, que fosse da geração de Jeconias. Então o Senhor, ele aniquilou os descendentes de Jeconias de sentar, né, no trono de Judá, né, no trono de Israel ali, ao qual Davi ele foi rei. E o Senhor, porém, ele tinha dito que o trono de Davi seria eterno. E você vê que quando chega na genealogia de Mateus, você vai ver que Jeconias até está lá na genealogia, mas só que ali para ali, né? Tudo para ali. E ele é mencionado, mas ele não segue a sua genealogia. E a genealogia de Davi continua em Jesus Cristo. O que eu quero falar para você é que o Senhor, ele cumpre a promessa dele, meus irmãos. E hoje o Senhor ele quer fazer o que conosco? Ele quer cumprir a promessa dele. Mas só que muito depende também da nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Se Jesus ele está prometendo, creia, meus irmãos, que ele vai continuar fazendo grandes coisas.
O Senhor Jesus, ele era sim adotivo de José. Ele foi realmente gerado pelo Senhor no ventre de Maria, sua mãe, né? Então alguém poderia questionar a legitimidade, mas Jesus era filho legítimo de Maria. Quem de nós temos dúvida do que o Senhor ele prometeu, do que Deus ele falou que ia cumprir? Queridos, nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre promessa, falando sobre legitimidade, mas muitas coisas nós temos que começar a ter mais fé. Porque se o Senhor ele te protegeu até aqui, se você está de pé até hoje, meus irmãos, eu estou numa palavra do ano passado para cá, que se eu não me afoguei o ano passado, esse ano eu não morro afogado. Sabe por quê? Porque o Senhor ele tem as promessas dele ativadas em meu coração. E eu creio que uma fé simples, ela pode mover grandes coisas. E nós estamos falando essas coisas, por quê? Porque as coisas vão acontecer simplesmente por eu e você vivermos pela fé. Deus ama quando você vai a Ele de novo e pede, vai a Ele de novo e fala. Queridos, não estamos ensinando pessoas aqui a questionar a Deus, estamos ensinando pessoas a chegar em fé para receber aquilo que é dela por direito. O diabo dirá, você acha que Deus, né, vai resolver esse problema? O diabo ele fica falando isso, você acha que isso depende de Deus? Vai e faz sua parte, que Deus não está vendo, não precisa disso, queridas. Tudo que o Senhor ele quer é que nós sirvamos a Ele em amor, em harmonia, para que a glória dele se manifeste na vida das pessoas ao que estiver ao nosso lado. Portanto, tenha uma fé simples, né? Tenha atitudes simples, pois você e a sua casa servirá ao Senhor em todo o tempo. Creia, apenas creia, que grandes coisas o Senhor vai continuar manifestando, mas para isso é ter fé, e a fé ela vai mover grandes coisas. Amém, meus irmãos? Então, que a obra do Senhor possa se manifestar nesses dias, que o poder do Senhor possa manifestar nesses dias, que grandes coisas possam acontecer nesses dias. Nós estamos a 2 dias de acabar as nossas lives, mas eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e maiores coisas o Senhor vai fazer através do seu poder e da sua promessa. Eu creio que nós entraremos no descanso de Deus, e nesse descanso de Deus tem promessa para nós, meus irmãos. O Senhor, em todo o tempo, a palavra dele, ele nunca fala uma mensagem específica para Maria, Marcos, João, não. O Senhor nunca fala algo apenas para uma pessoa. O Senhor, ele sempre fala num coletivo geral. Tudo que ele falou aqui foi para que nós possamos viver em fé e viver na graça e no amor do Senhor. Meus irmãos, é tempo de superarmos as crises emocionais e vivermos o sobrenatural de Deus, porque o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos estar debaixo das suas asas, e nós cremos, por isso temos falado sobre isso, e a bênção do Senhor é maior sobre nós. Amém ou não amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós vamos aqui orar, né? Crendo, receberemos. E se você crê, receba do Senhor no dia de hoje também. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Amém? Eu creio que nós temos tido muitos testemunhos de bênção, muitas coisas acontecendo, né, ao nosso redor, e eu creio que tudo está sendo preparado por Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu peço para você, vamos orar agora em nome de Jesus. Quero orar por você, quero que a bênção do Senhor venha a ser revelada na sua casa, na sua família. E se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa, se você quiser aí por um instante orar através daquilo que você tem pedido ao Senhor, se você tem pedido de oração, nos envie, né? Se você tem recebido do Senhor, compartilhe também. Tudo que nós temos recebido do Senhor vai se cumprir em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor amado, que a Tua glória, Senhor, continuará sendo manifesta na vida da Tua igreja, Senhor, na vida do Teu povo. Deus, visita, meu Pai amado, a minha família, visita a minha casa, visita meus irmãos, visita, meu Pai amado, nossa parentela, Senhor. Livra eles, meu Pai amado, de todo mal, Pai. Nos ensina, meu Pai amado, a orar, Senhor amado, nesta noite. A orar, meu Pai amado, com entendimento, Senhor. Deus, queremos, meu Pai amado, e precisamos de Ti, Senhor, nesta noite. Precisamos, meu Pai amado, ser guiado por Ti nesta noite. Deus, abençoa, meu Pai amado, nossa vida, Senhor, nossa casa. Nós temos tido sonhos, Pai amado, de que tudo vai ficar bem. Hoje o governador, Senhor amado, prorrogou mais alguns dias, Senhor, esta quarentena. Deus, eu não me preocupo com isso. Não me preocupo com a minha vida, mas me preocupo, Senhor amado, com meus irmãos. Se preocupo, meu Pai amado, com os comerciantes. E eu creio, Senhor amado, que Tu vai dar uma solução para tudo isso que a Tua igreja tem passado, que o Teu povo tem passado. Eu creio, Senhor amado, que eles vão ser e vão continuar sendo cuidados, meu Pai, debaixo das Tuas asas. Senhor, faça, meu Pai amado, com que a Tua obra seja manifestada, a Tua glória seja manifestada aos Seus. Venha, meu Pai amado, ativar ainda mais a fé. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, colocar, Senhor, no coração de cada um o desejo, meu Pai amado, Senhor Deus, a sede por Tua busca, a sede, meu Pai amado, por alcançar, meu Pai amado, aquilo que a humanidade, Senhor, disse que seria impossível. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que vai, meu Pai amado, manifestar o Teu poder aos homens e assim, meu Pai amado, fazer grandes coisas. Senhor amado, essas mulheres a qual foi mencionado aqui, eu creio, Senhor amado, que elas agiram em fé, para que o nome do Pai delas, Senhor amado, não morresse. E assim, Senhor amado, seja em nosso tempo hoje, que nós possamos, meu Pai amado, pregar a Tua palavra, possamos, meu Pai amado, deixar fluir, Senhor amado, grandes coisas. Manifesta, meu Pai amado, o Teu poder, manifesta, meu Pai amado, a Tua glória, enche-nos, meu Pai amado, o coração e faça, meu Pai amado, um tanto mais. Em nome de Jesus, Senhor amado, eu creio, Senhor amado, que todos os pedidos, Senhor amado, que têm sido feitos, todas, meu Pai amado, orações que nós temos, meu Pai amado, feito nesses últimos dias, tem, meu Pai amado, assim, Senhor, se cumprido. Pessoas, meu Pai amado, têm sido curadas, cidades, meu Pai amado, têm sido tocadas através da Tua igreja que ora, em nome de Jesus, Senhor. Faça, meu Pai amado, com que Teu Espírito Santo venha ser, meu Pai amado, assim, ó Deus, manifestado em nossa igreja, Senhor, em nossos amigos, em nossa família. Visita, meu Pai amado, nossa família. Visita, meu Pai amado, nossos amigos, Senhor. Livra, meu Pai amado, Senhor Deus, os irmãos, Senhor, da depressão. Livra, meu Pai amado, as pessoas, Senhor amado, da ansiedade, da tristeza. Venha, meu Pai amado, fazer, Senhor, grandes coisas em nome de Jesus. Venha fazer, meu Pai amado, com que eles possam crer. Eles possam, meu Pai amado, receber ainda coisas maiores, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor amado, que o Teu nome, Senhor amado, pode fazer grandes coisas, Senhor. Ao Teu nome, Senhor amado, é libertador. No Teu nome, Senhor amado, encontramos refúgio. No Seu nome encontramos o batismo. No Seu nome, meu Pai amado, Senhor Deus, encontramos a resposta para tudo. E assim, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, acrescenta um tanto mais, para que a Tua igreja seja muitíssimo rica, muitíssimo abençoada, venha transbordar de alegria para a glória do Seu poder. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro ser amado pelo Jorge, Senhor, pelas Rosângela, pelos seus familiares. Em nome de Jesus, guarda eles, meu Pai amado, debaixo das Suas asas, Pai. Abençoa, ser amado, e faça, meu Pai amado, assim que o Teu poder se manifeste, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Pai amado, Diogo, abençoa a Marta, abençoa, meu Pai amado, a Zéza e família.
Venha, meu Pai amado, continuar fazendo grandes coisas, meu Pai, na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita, meu Pai amado, a Dona Luísa, Senhor, a qual, Senhor amado, é quem a Rosângela cuida ali no seu serviço. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, livrar ela, meu Pai, de qualquer enfermidade. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, fazer o teu amor ser manifestado na vida dela. Pai, sobre a vida, meu Pai amado, da Denise, Senhor, da sua família ali em Santos. Faça, meu Pai amado, uma grande glória, Senhor amado. Protege, meu Pai, e conduza eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, visita minha mãe, Senhor. Visita minha parentela aqui, Senhor amado, a Laís, o Ademir. Visita, meu Pai amado, todos, Senhor amado, que estão, Senhor, em nosso círculo de contato. Abençoa, meu Pai amado, a igreja de Ferraz. Abençoa, meu Pai amado, nossos pastores, Senhor. Ó, Deus, visita, meu Pai amado, assim, o pastor Manuel, a pastora Darliene. Cuida deles, Pai amado, com amor. Visita os pastores, meu Pai amado, da Amave, Senhor, e da Vinha. E faça, meu Pai, grandes coisas, Senhor amado, através da vida deles, para conduzir as suas igrejas. Pai, eu oro, meu Pai amado, pela vida, meu Pai, da Paloma, Senhor. Venha, meu Pai amado, cuidar dela com essa gestação, fazer uma grande obra em nome de Jesus. Pai, visita, meu Pai amado, Dona Ângela, Senhor amado, e o Pedro. Entra, meu Pai amado, enche, Senhor amado, segundo a tua glória, segundo o teu poder, segundo o teu Espírito Santo. Venha, meu Pai amado, a se manifestar. Manifesta, meu Pai amado, assim, ó Deus, grandes coisas. Manifesta, meu Pai amado, a tua obra poderosa. Tu és o que cura, o que sara. Em nome de Jesus eu creio, Senhor amado, que vai acontecer os milagres. Visita os irmãos, meu Pai amado, de fora de São Paulo. Visita, meu Pai amado, Senhor Deus, cada um para a honra e glória do seu nome, Senhor. Visita, meu Pai amado, assim, os governadores, Pai. Visita, meu Pai amado, assim, o presidente. Visita todos, meu Pai, que tem conduzido, meu Pai, este país, as cidades, os bairros, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, meu Pai amado, o homem mau. Já basta, meu Pai amado, este vírus. Ainda, meu Pai amado, aos aproveitadores. Senhor, livra, meu Pai amado, a tua igreja de todo mal. Senhor amado, abençoa, meu Pai amado, todos que vão receber, Senhor amado, e tem direito a este auxílio emergencial, que seja providencial para eles serem, meu Pai amado, sustentado nesses períodos, meu Pai amado. Venha, meu Pai, abençoar poderosamente, Senhor, com teu poder e fazer, meu Pai amado, uma grande glória em nome de Jesus. Nós temos crido, Senhor, por isso temos falado, porque até aqui tem nos ajudado, para a glória do seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus. Vamos fazer a confissão em nome de Jesus. Eu vou ler o versículo aqui 17 de Isaías 54, que diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, eu creio. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos confessar em nome de Jesus. Diga assim comigo: toda arma forjada contra mim não prosperará, e toda língua que ousar me condenar, eu a repreenderei. Esta é a minha herança, como servo do Senhor. Eu recebi o direito de rejeitar toda condenação por causa do sangue de Jesus. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Erga suas mãos e diga: porque eu estou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso temos dito, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, cuide de você, como tem feito até esses últimos dias aí, né? E eu creio que ainda coisas maiores acontecerá. Queridos, você que trabalha
né, em hospital, você que ainda está trabalhando, pegando essas conduções, você que ainda tem as obrigações externas. O Ministério da Saúde diz que não devemos, né, nos expor. Cuide da sua casa, cuide da sua família, tome os devidos cuidados, continue agindo em fé, mas tenha os cuidados necessários. Amém? Então, que nós possamos continuar sendo protegidos, porque nós somos amados do Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Gostaria que você continuasse contribuindo, né? Nós temos a nossa conta eletrônica da igreja e tem vários modos de você o fazer, amém? Domingo nós temos o culto, né? Via online, mas nós nos fazemos lá na igreja, lá no prédio. E a partir das 4 horas nós sempre estamos lá. E lá você deixa a sua premissa, deixa a sua oferta, seu dízimo, né? Esse período que você estiver em casa e precisar alguém buscar, nós mandamos os líderes, ou eu e a pastora vamos num dia da minha folga e vamos continuar sendo abençoados. Se você não consegue fazer a transferência, se você acha melhor entregar em mãos e quiser ir no prédio, você entrega, nós oramos e você vai para sua casa assistir a live. Queridos, nós estamos fazendo nossos cultos em torno de 10 a 12 pessoas apenas, tá bom? Porque nossa igreja não tem janela, então nós não podemos deixar as portas abertas e não pode ter culto, né, presencial mesmo. Então nós abrimos para algumas pessoas porque nos auxilia no culto, e se você quiser participar do culto, deixa seu nome aí, né? E nós vamos colocando na escala conforme for aparecendo. Mas entenda uma coisa, você vai trabalhar conosco também. O que faz no culto? Intercede, ora junto, tá bom? São ótimas oportunidades. Se você está gozando de plena saúde e pode nos ajudar, e é bom que você nos ajuda dando aquela sinergia, aquele gás maior no culto, né? E ora conosco e participa lá também. Amém? Em nome de Jesus. Né, que o Senhor possa abençoar cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes, cada irmão participante das lives, cada um irmão que está compartilhando os links, cada um de vocês são peças fundamentais. Semana que vem nós não temos a campanha, mas nós temos um novo formato de live e de acompanhamento aqui em nome de Jesus. Amém? Você não está sozinho nunca. E o Senhor, Ele vai continuar sendo exaltado. Amém e amém. Glória a Deus. Enquanto você vai saindo aos poucos aí, vamos louvar ao Senhor, vamos orar e fazer a vontade do Senhor, porque o nome dEle é sobre tudo. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei.
esperança, eu parecer